Tripulantes da vida, eu sou Giovanni Poer e sejam bem-vindos a mais um vídeo. Hoje nós vamos falar de edição. Vou mostrar para vocês 7 cortes diferentes, dos que eu mais uso e os que eu mais vejo sendo usados tanto em vídeos quanto em filmes e que são bem fáceis de fazer e que dá para fazer em qualquer software. Não importa se você edita no Premiere, Vegas, DaVinci ou Final Cut, dá para fazer em qualquer um. São cortes básicos e que também podem ser usados como transições. Alguns deles podem ser considerados transições também. Então vamos começar pelo mais básico, que é o Hard Cut. O Hard Cut, ele é tipo corte duro. Aqui a gente chama de corte seco, que é aquele corte que não tem nenhum efeito, não tem nenhuma transição nem nada. É um corte de uma câmera para outra sem mudar a ação que está acontecendo ali. Como nesse exemplo que eu fiz pegando essa China Ball. Segundo, Jump Cut. Esse é aquele corte que acontece naquela cena que é muito longa e que você quer fazer aquela ação acontecer mais rápido, então você vai dando uns cortes, acontece a ação, corta, acontece a ação, corta, acontece a ação, e você reduz, por exemplo, tem um caminho que está sendo percorrido, aí a pessoa está vindo aqui, você corta, ela já aparece aqui, corta, ela já aparece aqui, basicamente isso, Jump Cut. Também é usado em cenas, por exemplo, como essa que eu estou falando aqui, e aí eu paro para fazer essa respiração e continuar o assunto, e para essa respiração não aparecer no vídeo, a gente faz esses jump cut, que é tipo, vai cortando a cena e tentando fazer ela ficar no menor tempo de duração possível, que é o que mais acontece aqui, ou pelo menos quando eu erro também, então eu faço esse jump cut na cena para ela não ficar com os erros de gravação e tal. Terceiro, L-cut. Esse eu uso bastante também, principalmente em vídeos de depoimentos, que tem a câmera A e a câmera B, e a câmera A tá rodando direto aqui, eu tô falando, e aí a voz da pessoa continua e entram as cenas de corte, que são os B-rolls, entram e o áudio continua rolando embaixo. Por isso que se chama L-cut, que tem esse formato do L assim, ó. Isso que é o L-cut. E tem também o oposto, que é o J-cut, que é quando o áudio entra primeiro e depois entra a cena. Só que isso não é usado só em depoimentos. Também são muito usados em outros formatos, em outros tipos de vídeo. Por exemplo, nesse momento aqui. Perceberam que antes de eu cortar a cena para a ação, eu contextualizei com o áudio. Então o áudio já estava rolando e você já esperava que fosse mudar de cena. Então o mesmo pode acontecer o inverso também com o L-Cut. Quinto, Match Cut. Esse é um dos que eu acho mais legais, porque uma pessoa leiga, quando ela está vendo o vídeo, ela fica assim: como? Encaixou certinho. O Match Cut, ele funciona assim: quando você tem uma ação que está acontecendo numa cena, e aí ou uma ação distinta ou algum outro cenário diferente está acontecendo em outra cena, uma meio que complementa a outra. Por exemplo, em um dos episódios do Diário de Bordo que eu fiz no ano passado, e tem uma parte lá que eu fiz o Match Cut, que é uma parte que eu tava indo escovar os dentes, aí eu levo a escova de dente até a boca, e antes dela chegar, eu corto para uma cena em que eu tô levando um copo de café na boca, assim. Então, nesse movimento, eu cortei e continuei com o copo de café. Então, um movimento continua o outro, mas você pode notar que não é a mesma coisa. Eu mudei de cenário, mudei a ação que eu estava fazendo, só que um movimento continuou do outro. Isso é o Match Cut. Sexto, Cut on Action, que é corte na ação. É quando, por exemplo, em um filme de ação, tá acontecendo uma discussão, uma briga, e aquele soco, ele já começa a porradaria. Então, tipo assim, sempre é acompanhado por uma crescente, geralmente é acompanhado por uma crescente, que vai subindo a trilha, e aí quando o cara dá o socão lá e começa a porradaria, e o ritmo do filme muda. Então, a gente usa também muito em vídeo, principalmente para poder levar o clímax do vídeo, assim. Por exemplo, nessa cena, quando eu bato a caixa, a música já muda, o ritmo do vídeo muda e tudo porque aquela ação ela foi impactante ao ponto de mudar a ação do vídeo. E por último, a gente tem o Smash Cut. Smash Cut é tipo o corte na ação, porém o corte na ação, quando ele dá porrada lá e muda o ritmo do vídeo, porque aquela ação já sugeria a mudança do vídeo. O Smash Cut, ele dá uma quebra de expectativa. Por exemplo, tá acontecendo uma porradaria e do nada dá um corte para uma coisa mais calma, alguma coisa assim mais tranquila. Então, usando o mesmo exemplo da caixa, quando eu bato ela na mesa, no corte na ação, o vídeo já estava sugerindo que a trilha ia explodir. E no Smash Cut, fazendo isso agora, usando a mesma cena, só que em um outro vídeo, quando eu bato a caixa na mesa, não acontece a explosão, a trilha não explode, o ritmo do vídeo muda, mas ele muda para uma coisa mais calma. Ou seja, dá uma quebra de expectativa.
E isso pode ser usado tanto do calmo para uma coisa explosiva ou do explosivo para uma cena calma. Então tem essa quebra de expectativa, essa quebra de tensão assim na cena. E como eu disse antes, tudo isso também pode ser usado como transição. Então por isso que é importante você entender e conhecer esse tipo de cortes, porque na hora que você estiver montando o seu roteiro para poder fazer o vídeo, você pode colocar essas coisas no vídeo e dar uma quebra ou dar um dinamismo diferente para o seu vídeo. Esses cortes e transições, eles são usados em muitos filmes e séries. E uma das séries que tem os cortes e transições mais criativas, a edição em si é criativa, que eu assisti, é a série Sherlock Holmes da BBC. Então essa é uma série que eu recomendo que todo editor assista, porque é uma série que a edição é muito bem feita e é muito criativa por conta dos cortes, dos encaixes. O ritmo da edição é muito legal. É isso, eu espero que você tenha gostado do vídeo. Me fala aqui nos comentários o que você achou e qual desses cortes você mais usa aí nas suas edições, ou que você mais vê sendo usado pelos editores, ou até mesmo nos filmes. Eu espero que você tenha gostado. Se gostou, deixa seu like para poder dar uma fortalecida no canal. E eu te espero no próximo. Um beijo e fui!